Gente, semana passada eu coloquei nos stories do Instagram uma figurinha que falava assim: eu sei que eu engordei, não precisa comentar. E perguntei quem que tá estressado e quem que estressado engordou. E coloquei minha mãozinha lá, porque eu engordei. Se bem que eu não sou muita referência, porque eu engordo só de estar acordada, né? Olha, eu tô do lado da janela, faz barulho, mas está calor e eu não posso ficar parando o vídeo a cada barulho. Veja, porque é o tempo todo, senão o raciocínio não flui. Vamos fingir que não tá barulho. Mas, gente, eu fiquei surpresa com a quantidade de resposta que eu tive. Meu inbox teve um temporal de resposta. Todo mundo, eu engordei tantos quilos, engordei tantos quilos. Só que assim, eu achei que a maioria das pessoas que respondeu com culpa, com pesar e principalmente colocando a culpa na ansiedade. É óbvio que a ansiedade não é inocente, ela tem culpa, mas o estresse é que faz a gente engordar. Porque, olha, quando você coloca a culpa de você ter engordado na sua ansiedade, você está cometendo o mesmo erro que os psiquiatras cometem ao tratar burnout. Eles colocam todos os nossos sintomas em cima de uma depressão ou de uma ansiedade que às vezes você nem tem, né? Às vezes você tem uma ansiedade muito menor do que aquilo, às vezes você não está em depressão e o cara tá botando os sintomas na conta da sua depressão e da sua ansiedade. Quando você faz isso, você está cometendo o mesmo erro, porque o estresse altera o nosso corpo fisicamente e daí vem as consequências que são o burnout e que você tem que, de novo, tratar no médico ortomolecular, tá? Porque antidepressivo não trata burnout, antidepressivo trata depressão. Mas voltando. O corpo altera as funções para que a gente sobreviva ao estresse e um desses sintomas é a gente engordar. Então, enquanto você fica colocando a sua culpa só na sua ansiedade, isso faz com que aumente a sua ansiedade. E quanto mais você entende sobre como o corpo está funcionando nessa época de estresse, nessa época de burnout, além de ficar menos desesperado, menos deprimido e menos ansioso, você pode tomar outro tipo de medida, além de ficar combatendo a ansiedade e só, não que não deva, mas não só, para que você, vamos dizer, amenize esse efeito de engordar. Então vamos entender o que acontece no corpo e o que a gente pode fazer a esse respeito. Bom, o que acontece no nosso corpo quando a gente está sob estresse? A gente tem uma programação física que vem da pré-história, a evolução humana, que fez com que o nosso corpo, quando se vê em frente a uma ameaça, sob uma ameaça, ele altere algumas funções para que a gente fique em alerta e possa sobreviver, ou seja, possa fugir, possa reagir, enfim, que você tenha ali um reflexo, uma força, uma atitude defensiva. Então, uma das coisas que acontece, por exemplo, o cérebro percebe a ameaça, ele manda lá uma mensagem para as adrenais, fala, filhada, vamos aumentar essa produção de adrenalina, de cortisol, para que essa pessoa possa ficar em alerta e possa fugir e a gente não morra, tá? Todas as alterações de função que o cérebro promove no nosso corpo é para isso, é para a gente sobreviver. Só que quando a gente tá sob estresse o tempo todo, ou seja, é diferente você, eu acho que aquela pessoa vai me bater, então eu tenho um pico de estresse e passar dessa ameaça volta ao normal. Se você, por exemplo, acha que você pode perder seu emprego, ficar sem salário, que você está dando conta e as outras pessoas não, que você pode ser demitido a qualquer momento, que você não está correspondendo às expectativas, que as pessoas estão te cobrando demais e você está muito cansado, o tempo inteiro, o seu corpo entende que você está no meio de uma guerra. Então ele altera um monte de função o tempo inteiro. E por alterar esse monte de função o tempo inteiro, o nosso corpo não foi feito para ficar com essas funções alteradas o tempo inteiro, daí vem o colapso, vem o burnout, porque chega uma hora que o cérebro fala, não tenho mais recursos, vou desligar a chave geral aqui, se vira aí meu filho para recuperar isso tudo. Então esse alerta do corpo, que acha que a gente está sob ameaça constante no meio de uma guerra, uma das coisas que ele faz é despejar o máximo de açúcar que ele consegue na nossa corrente sanguínea para oferecer energia para os músculos. Porque a gente precisa ter uma reação física. O corpo sempre entende a ameaça
com uma ameaça física, que a gente precisa ter uma reação física. Então, ele oferece mais açúcar para os músculos para que a gente possa sair correndo ou revidar numa briga ou partir para cima de alguém. Isso diminui a queima de caloria, porque o corpo está tentando estocar energia, está tentando estocar o máximo de alimento para todos os músculos que ele pode, para que você tenha essa reserva. E essa situação de estresse desregula completamente a percepção que o corpo tem a respeito de quanto a gente tem de energia, a gente já comeu de açúcar, quanto precisa estocar. Ele fica maluco, ele entra num sistema de estocagem máxima. E é um negócio maluco, porque assim, mesmo que você não tenha gasto essas energias, porque ele faz você ter uma reserva de energia para você, por exemplo, sair correndo. Mas você não teve nenhuma reação física, você não saiu correndo, você não brigou com ninguém, você não gastou fisicamente esse estoque de energia que o seu corpo preparou para você. Mas mesmo assim, o cortisol tá toda e o corpo fica malucaço. Então ele continua fazendo você estocar energia, porque ele entende que a qualquer momento você pode ter uma outra ameaça, e aí você vai estocando energia, estocando energia, estocando energia. Isso te dá uma compulsão alimentar. E tem mais, é mais legal do que isso. O cortisol, ele aumenta a produção, faz aumentar a produção de célula de gordura. Porque é todo um processo para você ter reserva de energia, entende? E ele provoca essa falta de percepção de quanto que você já comeu, de quanto de açúcar tem no corpo. Ele provoca a compulsão alimentar. O corpo começa a mandar essa insulina a mais para processar o açúcar. E isso faz com que você tenha vontade de comer. Não é vontade de comer, você tenha uma loucura, uma larica mega power, uma vontade desvairada de comer alimentos ultracalóricos, principalmente aqueles que têm açúcar e farinha de trigo. O corpo quer que você coma o máximo de caloria que você puder para ajudar ele a compor essa reserva. Todo esse sistema de alerta, você come, você produz mais insulina, você produz mais célula de gordura, você reserva tudo isso, guarda tudo isso, tem mais vontade de comer e aí você vai acumulando cada vez mais. E é aí que entra um pouco a história da ansiedade, porque o açúcar é um combustível de ansiedade também. Quando você come muito açúcar, a sua ansiedade aumenta. E a ansiedade alta faz você comer mais açúcar. Então, dentro desse ciclo de armazenagem de energia, a ansiedade, quanto vai aumentando, vai colaborando para você querer comer mais açúcar. E esse monte de açúcar que você come a mais colabora para aumentar a sua ansiedade. É essa a sensação que a gente tem de que a gente engorda por conta da ansiedade. Mas na verdade é o estresse, a ansiedade dá aquela colaborada boa, né? Aquela beleza, tudo que tá ruim fica pior, é uma beleza. Você come mais ainda e tem vontade de comer cada vez mais. E como se não bastasse, acontece o seguinte, esse aumento desses hormônios do cortisol, de adrenalina, que o corpo começa a enlouquecidamente produzir para você ficar sempre em alerta, faz com que a testosterona seja menos produzida. Eu acho que eles devem desviar o foco. O cérebro fala, peraí, vocês três aí que estão produzindo testosterona, passa pra cá, vamos produzir mais cortisol e adrenalina. E a testosterona, ela ajuda a construir os músculos. Aí você fala, mas não tem sentido, porque se a gente tem que ter o músculo preparado para fugir, mas os músculos já estão construídos na situação de estresse, correto? O corpo entende o seguinte, esses músculos que nós temos aqui no corpo, nessa situação de estresse aqui que você vai ter que fugir ou brigar com alguém, eu vou dar mais açúcar pro músculo para você ter mais impulsão, mais força. Mas se essa situação de estresse é prolongada, é contínua, aí essa interferência se dá na construção dos músculos, ou seja, na manutenção da quantidade de músculo do corpo. Você não, a gente, né? A gente começa a perder massa magra, que é um processo normal, por exemplo, no envelhecimento. Depois dos, 40, 45 anos, a gente precisa fazer musculação porque
esse processo natural faz com que a gente vá perdendo massa magra. E a gente fazer musculação faz com que a gente mantenha o nível de músculo do corpo. Tá, mas nessa parte, vamos voltar ali pro estresse. Quando a gente começa a produzir menos testosterona, essa reposição de músculo, essa construção de músculo começa a ficar deficiente, a gente começa a perder massa magra. Quanto menos massa magra a gente tem, exato, meu caro telespectador internauta, menos caloria a gente queima. Então, além de tudo isso que está acontecendo, da gente comer mais para fazer esse estoque de energia, alterou tudo, ainda por cima a gente gasta menos caloria, porque a gente tem menos músculo, cada vez menos massa magra. E sim, quem está no processo de envelhecimento somam as duas coisas. Tem a perda de massa magra da idade e a perda de massa magra por conta do estresse. E aí, o ideal seria que a gente fizesse musculação para reverter essa perda e manter ali o controle. Mas eu, por exemplo, se eu pegar peso, qualquer força que eu faça para levantar peso, desculpa a palavra aqui, não temos outra, me fode inteira. Eu não posso fazer musculação, não posso fazer força. E aí você fala assim, bom, e aí? E aí, gente, vamos sarar, vamos colaborar o máximo que a gente puder com o nosso corpo para que ele se recupere logo. E uma vez recuperado, a gente vai lá, faz musculação e reverte a perda. É simples assim, não adianta se desesperar agora e fazer musculação sem respeitar o limite do seu corpo, porque daí você vai estar piorando a situação, você vai estar estressando o corpo ainda mais. Em vez de ajudar, você atrapalha, você piora. Aliás, tudo isso que eu tô contando sobre como o estresse faz a gente engordar, não é pra gente se apavorar, ficar mais ansioso ou pensar, então eu não tenho o que fazer. Não vou nem tentar emagrecer porque o corpo não tá colaborando. Não é assim. A gente tem que entender como funciona para poder achar soluções considerando isso, não para desistir, tá? Sai do banquinho da vítima, lembra que a responsabilidade pelo tratamento é sua. O que podemos fazer? Bom, você já sabe o que eu vou falar, né? Principal coisa que você tem que fazer, procurar um médico ortomolecular, não só para que ele te oriente a respeito da alimentação, mas de uma maneira geral para que ele trate o seu corpo, para que ele reequilibre o seu organismo, para que o seu corpo volte a funcionar normalmente e saia desse sistema de alerta, de guerra, de pânico, de chave geral desligada, tá? Então, quando você faz o tratamento com o ortomolecular, além da suplementação, além dos remédios, além do tudo que ele vai prescrever para que você melhore, ele vai orientar a sua alimentação. O ideal seria trabalhar com um nutricionista na paralela, mas aí tem dois problemas. Problema número 1 é mais uma despesa, né? E é uma despesa mensal. Então, nem todo mundo vai conseguir ter essa ferramenta que é o nutricionista nessa hora de tratar o estresse. E o segundo problema foi o que eu tive. Você vai ao nutricionista e o foco dele é o seu peso, sem considerar o resto. Por quê? Porque a maioria das pessoas acha que burnout é exclusivamente saúde mental. Então, ele desconsidera esse funcionamento do corpo todo que eu falei e foca só no peso. E isso deixa a gente mais ansioso e aí, enfim, uma porcaria. Eu me dei melhor seguindo as orientações do meu médico, pesquisando por minha conta na internet, e aí eu levava pra ele pra saber o que daquilo era verdadeiro, o que não era, o que era bom pra mim, porque às vezes é verdadeiro, faz bem pra algumas pessoas, mas não faz bem pra você, né? E aí com isso tudo eu fui montando a minha alimentação. Foi pra mim o que deu mais certo. Mas tem nutricionistas legais que entendem, que colaboram com o processo e que se você tiver condições vale a pena você procurar. Mas o médico ortomolecular vai te orientar em relação à sua alimentação. Segunda coisa que eu vou falar, você também já sabe, não é surpresa nenhuma, que é fazer terapia. Grande parte da nossa colaboração para o corpo engordar vem não só da ansiedade, mas também de um sistema de recompensa que a gente começa a ter, de indulgência talvez, mais recompensa do que indulgência, que é o seguinte: quando você come esses alimentos ultracalóricos, que você tem essa laricona que o corpo quer estocar energia, você come os alimentos ultracalóricos,
E eles te dão prazer, porque eles dão uma sensação eles aliviam essa tensão toda. Eles te dão uma sensação de bem-estar. Então, você acaba se viciando nesses alimentos porque o seu corpo quer abrandar um pouco essa sensação de desespero, de ansiedade, de estresse o tempo todo, de tensão o tempo inteiro. Então, ao mesmo tempo que está acontecendo essa formação de um estoque de energia, ele começa a pedir para você também que você aumente o consumo desses alimentos ultracalóricos para que você tenha essa sensação de bem-estar. O cérebro responde ao açúcar da mesma forma que responde à cocaína. Então, pode reparar que quanto mais vai passando o tempo, a gente vai precisando de quantidades maiores de açúcar para conseguir a mesma sensação de bem-estar. E aí, fisicamente, o que acontece quando você come açúcar? Você come açúcar, o corpo tá lá produzindo mais insulina para levar esse açúcar para os músculos e para preparar esse estado de alerta porque estamos na guerra. Essa insulina dá um pico para você poder processar esses alimentos ultracalóricos, daí ela despenca, no que ela despenca você morre de fome. Quando você almoça só macarrão, não passa 1h30 você tá morrendo de fome? É isso, você comeu uma coisa com um índice glicêmico muito alto, o corpo pirou na insulina, a insulina cai e você fala, meu Deus, eu preciso comer de novo. E aí o lanchinho da tarde é o quê? Bolo, chocolate, pão e as coisas ultracalóricas de novo, entendeu? O ciclo. Então, quando você faz terapia, e é fundamental que você faça terapia para cuidar do seu burnout, porque você precisa entender como você gera tanto estresse para o seu corpo e aprender a lidar de forma diferente, com cobrança, com sobrecarga, com expectativas, etc. A terapia vai ajudar você a entender o que é fome emocional, o que é fome física, quando você está tentando se recompensar, se sentir melhor através da comida, o que é indulgência. Indulgência é, ai, putz, que dia merda que eu tive, eu mereço jantar pizza. Ai, que dia bosta que eu tive, eu mereço comer porcaria. Né? É o sistema de recompensa. E você começa com a terapia a entender melhor como você funciona e a quebrar isso. Porque às vezes a gente entende, mas não consegue quebrar. Não consegue sair desse ciclo de comer muito açúcar, de ficar ansioso, de comer mais açúcar e do corpo pedir estoque. E você fica preso a isso e não consegue sair. Você se desespera, fica ansioso, come mais e pronto. Outras coisas que você pode fazer é começar a perceber como você come. Então, prestar atenção no que você está comendo. Ao invés de comer enquanto você está assistindo série, que você come sem perceber, você determina horários para comer. E aí você senta e come. E só come. Não fica pendurado no celular, não fica assistindo outra coisa. Você senta, come e presta atenção no sabor dos alimentos, na velocidade que você come. Espera, antes de você pôr mais coisa no prato, espera um tempo para o corpo entender que está saciado e aí você tem menos compulsão de comer. Fica com a atenção redobrada a partir das 4h30 da tarde, que é a hora que a compulsão vem com tudo, para você entender até onde é fome e até onde é o seu corpo pirado pedindo para você comer, até onde é ansiedade. Porque quando você vai percebendo essas coisas, você vai identificando e aí você cai menos na armadilha. Então, acabei de comer, eu tô ansiosa aqui com isso daqui, então eu não vou comer agora porque isso daí é o corpo maluco. Então, eu vou tomar um copo de água, vou arrumar outra coisa para fazer. Ou então, percebe isso, em vez de comer um chocolate, come cenoura, tá? Eu sei que parece impossível isso, mas quando você começa a prestar atenção no processo, você começa a jogar a seu favor ao invés de ficar jogando contra. A gente joga contra quando a gente não tá prestando atenção. A gente fica focado no desespero e acaba deixando tudo pra lá e não percebe coisas como a gente se alimenta e o efeito que essa alimentação tem nesse desespero em que a gente tá focado. Uma coisa que funciona quando a gente percebe que tá ansioso e que quer comer alguma coisa, é focar na respiração. 2 minutos, senta quieto e foca na respiração
para você baixar um pouco esse fluxo de pensamento do seu cérebro e baixar a ansiedade. Outra coisa que funciona também é você contar, por exemplo, de 100 para 0. 100, 99, 98, até chegar no 1, no 0. Porque é um jeito de você passar uma mensagem para o seu cérebro de que tá tudo bem. Ah, sabe uma coisa que funciona também muito? Compra chiclete sem açúcar e aí você masca o chiclete quando você tiver fome e perceber que é fome de ansiedade. Porque o corpo, a gente engana o corpo. Ele entende que se você tá comendo, não tem nenhuma ameaça. Porque imagina que você tá almoçando e entra alguém no restaurante e você acha que o cara vai assaltar. Você não continua comendo, né? Você para e vê o que você vai fazer, o que vai acontecer. Então, enquanto você tá mastigando, o corpo entende que você não está sob ameaça. E ele sossega um pouco. Sossega as cabritas. Então é um jeito da gente enganar o cérebro. Você percebe que você ia comer por ansiedade, que você tá ansioso e precisa comer alguma coisa, bota um chiclete sem açúcar, respira, mastiga, presta atenção que você vai ver que vai embora essa sensação. Mas tem truques também que a gente pode fazer para ajudar na alimentação quando a gente está realmente com fome ou quando a gente não consegue entender se a fome é emocional ou não. Então, olha, eu cortei o açúcar de vez, porque eu precisei. Porque uma das coisas que deu pau no meu corpo foi que eu tenho hipoglicemia e eu comia açúcar compulsivamente. Então eu precisei, não tive alternativa, precisei cortar açúcar, farinha de trigo, tudo que tem índice glicêmico alto de uma vez da vida. Tive aí uns 2 meses de abstinência, mas ok, consegui. Achei que pra mim foi bom, mas não recomendo. Porque eu já vi que quando as pessoas tentam cortar de uma vez o açúcar, dá mais vontade ainda de comer açúcar. Então o ideal é você prestar atenção no tanto de açúcar que você come no seu dia e começar a diminuir a quantidade. Em vez de colocar 3 colheres, coloca 2 e marca um prazo com você. Eu vou, durante 2 semanas, em vez de colocar 3, eu vou pôr 2. Daí nas 2 semanas seguintes, em vez de pôr 2, eu vou pôr 1. E você vai treinando o seu paladar, que é fundamental para você mudar a sua alimentação. Você treina o paladar, ele vai acostumando com menos açúcar e aí ele vai pedindo menos açúcar para você. Para você ter uma ideia, eu não conseguia comer banana com aveia sem colocar açúcar. Eu punha 2 colheres de açúcar, uma banana e 2 colheres de aveia. Hoje eu coloco uma banana, uma colher de aveia, e o dia que eu fui comer banana com aveia de novo, já estava um tempo sem comer açúcar. Eu amassei a banana, pus uma colher de aveia. Na hora que eu pus na boca, eu fiquei apavorada. Eu falei, meu Deus, eu pus açúcar, e não podia comer açúcar. Mas como é que eu poderia ter posto açúcar se fui eu que fiz e não tem açúcar na minha casa, né? Então é muito maluco como o paladar realmente vai sendo treinado e ele para de pedir. Então hoje eu tomo limonada, hoje não, faz 5 anos que eu cortei o açúcar praticamente, passou uns meses eu tomava limonada sem açúcar, achando gostoso. Não para me fazer de eu tomo, não, achando realmente gostoso. As coisas que eu achava que eram pouco doces passaram a ser muito doces. Então é super legal você ver como o seu paladar vai se adaptando. E isso faz com que o seu corpo vá funcionando melhor. O açúcar é um veneno para quem tem burnout. Porque entendendo esse ciclo maluco do corpo armazenando energia, quanto mais açúcar você come, mais você colabora para essa doideira. E vai dar pau mais rápido. Então você entendendo isso e conseguindo treinar o paladar para comer menos açúcar, menos farinha de trigo, você consegue perceber a colaboração que você está dando no funcionamento do seu corpo. Outra coisa, começar a substituir algumas coisas onde você põe açúcar por fruta. Então, em vez de comer doce de sobremesa, come uma fruta. Mas não suco de fruta, porque o suco de fruta, ele tem muito mais açúcar do que parece. Mesmo que você não coloque açúcar, mas a fruta tem frutose. Quando você toma um suco de laranja, você está tomando ali 5, 6 laranjas de uma vez. Como se você resolvesse comer 5, 6 laranjas de uma vez. Se você fosse comer a laranja, você não ia comer meia dúzia de laranja de uma vez, né? Então, o ideal é você, ao invés de tomar suco, comer a fruta. Fora que o suco geralmente é coado, né? Peneirado. E aí fica sem fibra nenhuma. Isso significa que você vai estar comendo um monte de açúcar sem a fibra para ajudar na absorção mais devagar desse açúcar
e aí você vai produzir mais insulina do que queremos que você produza. Aliás, isso é uma outra coisa, você entender que comer só carboidrato é diferente de comer carboidrato com uma proteína junto. Então, por exemplo, quando você vai tomar um lanchinho entre o almoço e o jantar, ao invés de comer uma maçã, porque você já reparou que você come uma maçã, daqui 1h30 você tá morrendo de fome? Você come uma maçã e uma fatia de queijo, por exemplo. Porque essa proteína vai fazer o açúcar da maçã ser absorvido pelo seu corpo menos rapidamente. Isso significa que o pico da insulina vai ser bem mais baixo. Isso significa que você não vai ter fome daqui 1h30. Isso significa que você está enganando o seu corpo e o bobinho vai parar de ficar enlouquecido daquele jeito, procurando armazenar energia. Você vai dar uma quebradinha nisso, entendeu? Aí você fala, mas é mais caloria. Não foca na caloria, foca na qualidade da alimentação. Depois, mais pra frente, você começa a adaptar essa alimentação com mais qualidade para uma quantidade que possa ajudar você a emagrecer, tá? Mas se você focar na caloria agora, não vai dar certo, porque você vai poder jantar chocolate, por exemplo. E esse chocolate, apesar de ter as mesmas calorias do seu jantar, que seria comida, vai fazer o corpo produzir insulina pra caramba, vai aumentar sua ansiedade, vai atrapalhar seu sono, não vai dar certo. Não foca em caloria, foca primeiro na qualidade do que você come. Primeiro tira esses alimentos, açúcar, farinha de trigo, o mais rápido que você conseguir, mas sem ser de uma vez. Outra coisa, para de comer ultraprocessado. Ultraprocessado é todo alimento industrializado que você lê no rótulo, tem aquele monte de ingrediente, a maioria deles você não conseguiria reproduzir na sua casa. A Rita Lobo dá sempre um exemplo muito bacana, que é assim, tem produtos in natura, produtos processados, produtos ultraprocessados. Então, o alimento in natura seria o abacaxi, tá? A fruta abacaxi que você corta, come na sua casa. O alimento processado seria o abacaxi em calda. Quer dizer, é um alimento que passou pela indústria, teve açúcar acrescentado ali, mas só. Você conseguiria reproduzir na sua casa. Você consegue fazer um abacaxi em calda na sua casa. O ultraprocessado é o refresco em pó de abacaxi, por exemplo, que não tem abacaxi. Tem corante, sei lá de que cor, tem aromatizante de abacaxi, ele fica com gosto e cheiro de abacaxi, cor de abacaxi, mas não tem abacaxi ali. Tem 1 milhão de coisas naquele rótulo. E todo alimento ultraprocessado tem muita gordura, muito sal e muito açúcar. E a gente ficar comendo alimento ultraprocessado habitualmente faz com que o nosso paladar deixe de gostar de coisas que não tenha tanto açúcar, tanto sal, tanta gordura, entende? Os alimentos ultraprocessados, eles têm um negócio que chama alta palatabilidade, que é justamente a adição desse monte de coisa para que a gente ache aquilo muito irresistivelmente gostoso. Só que daí, se você só come ultraprocessado, você vai fazer uma abobrinha em casa, não tem como você achar aquilo gostoso. Fruta de sobremesa, não tem como você considerar fruta de sobremesa. Porque o seu paladar quer uma mousse de chocolate, um pavê, uma coisa que, né, fruta não é sobremesa. Então é um jeito de você treinar o seu paladar e colaborar com a sua saúde, cortar ultraprocessado. Aprende a ler rótulo. Eu pareço a louca do rótulo, eu vou no supermercado, tô eu lá lendo rótulo. Até porque, como eu não posso comer açúcar, a gente precisa ver o que tem naquele produto que é um açúcar mascarado. Então, sacarose, xarope de milho, maltodextrina, tudo isso é açúcar, com outros nomes. A gente precisa aprender a ler rótulo para saber o que a gente está consumindo. E outra coisa, adoçante não é seu amigo. Tem muito adoçante que, apesar de tirar as calorias ali que você coloca, porque você coloca ele no lugar do açúcar, ele faz você ter vontade de comer açúcar. Eu tomava Coca Zero direto, achando que eu tava fazendo um super negócio. E depois descobri por que eu continuava comendo tanto açúcar. Porque o adoçante da Coca Zero faz o cérebro... Da Coca Zero não. O adoçante faz o cérebro entender que você está ingerindo açúcar, que você vai ingerir açúcar. Quando ele sente o gosto, quando você sente o gosto doce
que o adoçante dá, o seu cérebro entende que vai entrar açúcar. Aí ele fala, gente, vamos produzir aí insulina, não sei o quê, vamos produzir tudo que a gente precisa para processar o açúcar, que tá entrando açúcar. Mas aí não entra açúcar, é um adoçante. E tudo no seu corpo está preparado para processar o açúcar. E aí, inclusive a insulina. E isso te dá uma super vontade de comer açúcar. Então você come alguma coisa com adoçante e pensa, sou espertinho, não comi açúcar. Passa meia hora, tá você comendo alguma coisa com açúcar ou com farinha de trigo para o seu corpo parar de pedir que você coma açúcar para, vamos dizer, usar todas essas substâncias que ele produziu para processar esse açúcar. Entende? Então, quanto mais a gente entende como funciona, melhor a gente consegue se defender. Não adianta ficar desesperado e nem desistir, tipo, então eu não tenho o que eu possa fazer porque o meu corpo tá maluco. É fundamental que a gente se atente à alimentação e mude algumas coisas na nossa alimentação quando a gente está fazendo um tratamento para burnout, quando a gente precisa se recuperar do burnout, porque a gente precisa colaborar para cortar esse ciclo de loucura do nosso corpo, tentando armazenar coisas, achando que a gente está no meio da guerra, tá? Mas também não adianta só mudar a alimentação, você tem que fazer o seu tratamento, tem que fazer sua terapia, mas a alimentação é muito importante. Então, não fique colocando a culpa em você, na sua ansiedade, porque tá comendo muito, porque não tem força de vontade, porque... Não. O seu corpo tá maluco e tá jogando contra você nesse quesito para sua proteção, mas no quesito emagrecimento. Ele acaba jogando contra a gente no emagrecimento, mas é porque ele está tentando defender e preparar a gente para poder reagir a essa ameaça dessa guerra em que a gente está vivendo. A gente precisa colaborar com o corpo. Não adianta a gente fazer uma dieta radical, por exemplo, achando que precisa fazer uma dieta radical para emagrecer, porque imagina a reação do corpo quando você corta as fontes de energia que ele está tentando estocar. Putz, aí que você não emagrece, porque ele vai absorver tudo o que ele puder para fazer esse estoque. Tá? Quando você corta muito o carboidrato, por exemplo, o corpo começa a tirar da massa magra. Quem faz essas dietas que não come carboidrato, acaba com a massa magra menor. E aí fala, ai que legal, eu emagreci. Não emagreceu, você baixou o seu peso. Sua gordura tá lá e tem menos músculo. Entende? Então é legal você conversar com o seu médico sobre isso para entender melhor o que efetivamente você pode trocar na sua alimentação para colaborar com o seu corpo, mas sem se desesperar, sem colocar a culpa em ansiedade, sem colocar a culpa em falta de força de vontade. Isso, o psiquiatra, sua família, seus amigos, todo mundo que não entende como é o burnout vai falar para você. Sua parte é falar, não, eu sei que o meu corpo está maluco e que eu preciso mudar algumas coisas na minha alimentação para colaborar com essa quebra desse processo de armazenamento de energia doido do corpo, sem prejudicar minha saúde. O que posso fazer? Várias coisas, como eu falei, como você pode pesquisar e se adaptar e conversar com o seu médico, ok? Então não se desespere, amiga, que está engordando. É normal, mas é óbvio que a gente não pode também não fazer nada. É normal, meu corpo tá maluco, não vou fazer nada, vou engordar. Porque estar mais gordo não colabora com a recuperação e com o funcionamento do seu corpo. Então vamos achar aí um meio do caminho em que a gente nem deixa de fazer alguma coisa e nem radicaliza, tá? Para ter mais saúde e mais força nesse processo de recuperação do burnout.